Dado, boa noite. O que é que dá para você analisar dessa partida que começou tranquila e terminou bastante nervosa, e o que é que dá para tirar de lição visando o compromisso diante do ABC pelas quartas? Eu acho que nós fizemos um primeiro tempo absoluto, né? Acho que um dos melhores primeiros tempos que a gente tenha jogado aqui desde quando iniciamos a temporada. Um time muito consistente, muito equilibrado, sofrendo muito pouco, vencendo o jogo por 2-0. E na volta do segundo tempo a gente manteve uma competitividade bacana, fizemos o terceiro gol e nos deu a falsa ideia de que o jogo estava resolvido. Eu não tenho dúvidas que as trocas que foram feitas, elas também passaram um recado ruim para quem estava em campo. No intervalo o Jael já estava esgotado, pediu para sair. Pela sequência de jogos que o Jael vem tendo, né? Pelo pouco tempo de intervalo entre um jogo e outro, é um cara que vem se dedicando ao extremo, então já vinha sentindo há bastante tempo e jogou 90 minutos o jogo passado. É um cara que contribui demais. A nossa equipe, não podemos esquecer que nós finalizamos o jogo com 1 a menos, então nós nos desgastamos mais um pouquinho. Durante o segundo tempo, Paulo Miranda pediu para sair também, estava com a musculatura pesada. Até então nós estamos na expectativa que não tenham nada com os dois jogadores, mas são dois jogadores pesados na nossa condição de jogo, né? São jogadores experientes. Passado um pouquinho mais de tempo, com 3-0 a favor, o Paul já tinha cartão amarelo, estava pendurado com cartão amarelo, fez 2, 3 ações, deu uma quedazinha de rendimento. Eu tomei a decisão de fazer a troca pelo Richarlison. Entre Vitor e Souza, teve um momento que a gente tem uma queda muito grande, eu ia trocar um dos dois, fiz a opção por manter o Souza pela bola parada e tirei o Vitor. Então, essas trocas, elas naturalmente trazem um recado para as pessoas que estão em campo, dizer que assim, está resolvido, é uma falsa ilusão. Então eu entendo a parcela de contribuição que as trocas ocasionaram no jogo, tenho total consciência disso, mas vencemos a partida, tá? Nós finalizamos o jogo sofrendo um pouco mais do que o normal, poderíamos ter resolvido a partida, poderíamos também ter feito o 4º gol, não conseguimos, mas vencemos o jogo. Então essas considerações elas estão muito claras, não precisamos nem pestanejar muito, nem voltar muito no jogo, assistir o jogo de novo e ficar pestanejando o porquê as coisas deram errado. Isso aí está muito nítido para todo mundo. A gente administrou cedo demais um resultado. Eu entendo também a dificuldade que é a sucessão de jogos. Os próprios jogadores em campo mesmo, se eu tivesse 8 trocas para fazer, 8 jogadores pediriam para sair, não tenho dúvida disso. Pensando já na próxima partida, né? É um erro, estou reconhecendo o erro, mas eu me sinto muito mais preparado em todos os aspectos. E eu sei que a nossa equipe também está muito mais preparada em todos os aspectos, justamente reconhecendo esses deslizes que nós cometemos nesse momento. Então, vamos chegar forte, seja quando for o jogo, vamos aguardar a confirmação da data. Vamos enfrentar um forte candidato ao título, que é o ABC, já tinha falado dele há tempo atrás. Então, acho que a gente vai chegar forte também nas quartas de final. Dado, você já falou do forte adversário que é o ABC. O ABC vem, é evidente, passou para a segunda fase da competição, o Náutico também passou agora. O ABC vem de uma Copa do Brasil, uma passagem contra um adversário que a gente pode dizer um adversário de muito respeito, que é o Vasco da Gama. Temos outras equipes de respeito, como o Vila Nova, que o Náutico passou, mas falando do adversário, a gente está após uma classificação, a próxima fase da Copa do Nordeste, mas é inevitável já pensar na próxima fase. O que é que você colocaria de observação, se já foi feita alguma observação do ABC, que cuidados o Náutico não conseguiu ter hoje, que vai precisar ter contra o ABC? Enfim, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse próximo adversário e também contrastando com aquilo que a equipe teve hoje e que não pode ter contra o ABC. Bom, eu não sei se eu já tinha falado em coletivas aqui pós-jogo, ou se foi alguma entrevista exclusiva, quando me perguntaram a respeito das equipes da Copa do Nordeste, quais eram as equipes que mais me chamavam a atenção. Existia um foco muito grande para Fortaleza, para Ceará, para Sport, e eu enumerei 2 equipes que me faziam sentar no sofá e assistir os jogos por lazer.
As duas equipes eram Ferroviário e ABC. Coincidentemente, as duas equipes que nós estamos enfrentando agora. Eu assisti alguns jogos do ABC como telespectador, como lazer, não foi algo específico de trabalho, né? Foi aquela coisa de sentar mais descontraído e assistir o jogo do ABC. Assisti inclusive esse que você citou da Copa do Brasil, mas já tinha assistido outros 2 jogos da Copa do Nordeste. O ABC é um time muito consistente, tem vários bons jogadores hoje no time do ABC, é um forte concorrente nessa Série B, montaram um elenco diferente do ano passado, com jogadores mais cascudos, é um elenco mais jovem, mas agora tem jogadores mais cascudos, mais rodados, que fazem parte desse elenco do ABC. É um time muito consistente e equilibrado. E óbvio que as especificações, né, as minúcias do jogo, elas serão dissecadas agora, porque antes disso nós teríamos 3 possibilidades. Então não dá para direcionar uma observação mais específica com 3 equipes ao mesmo tempo. Hoje agora a gente sabe que é o ABC. Então já a partir da manhã nos debruçarmos aí em relação a esse nosso próximo adversário. O nosso departamento, o nosso SIM já tem uns 5 jogos aí para a gente discutir e debater quais serão as principais dificuldades que nós vamos enfrentar, qual será a nossa melhor estratégia para enfrentar esse adversário. Mas de antemão eu já sei que vai ser um grande jogo, né? Nós temos as nossas qualidades, o ABC tem a deles, eu não tenho dúvida que vai ser um grande confronto. Dado, o Náutico ele vem de bons resultados nos últimos jogos, né? De vitórias em sequência. Ele vem também de bons resultados quando a gente pega os últimos jogos nos campeonatos, né? Classificação na Copa do Brasil, uma boa posição hoje no Campeonato Pernambucano, classificação na Copa do Nordeste. O quanto que esses resultados e essa sequência deixa o time fortalecido e o quanto que você percebe no teu elenco que essa sequência de vitórias motiva a tua equipe já para um jogo agora no final de semana de mata-mata que exige um nível de concentração muito alto. O quanto que essa boa sequência do Náutico pode ajudar nesse nível de concentração para esse jogo tão importante já do final de semana. Bom, a nossa sequência nos fortalece em confiança. Eu acho que é o principal atributo. É aquela condição do jogo que o atleta entra em campo arriscando. Os atletas não entram em campo com a perna presa, com aquela coisa travada de fazer só o toque para o lado, só o passe lateral, só as jogadas mais conservadoras. A confiança nos traz um jogo com mais liberdade. Nós fazemos as longas, nós vamos para o confronto 1 contra 1 e os nossos jogadores de lado estão levando a vantagem em cima dos adversários e eles vão continuar levando mais para cima ainda. E o Jael vem fazer jogadas de pivô e coloca o Paul na cara do gol e coloca o Caion na cara do gol por arriscar um passe de primeira, arriscar um apoio. E o Souza nas bolas paradas junto com o Vitor fazendo uma combinação boa, eles já se encontram, já se acham. Então, ou seja, essa confiança faz com que a gente consiga fazer jogos mais difícil no nível mais alto, né? E esse grau de risco, ele quando você tem a confiança ao seu lado, é natural, as coisas acontecem naturalmente. Em relação a foco e concentração, não tenho dúvida que não vai faltar, né? Já ressaltei aqui na primeira pergunta a respeito do nosso deslize hoje, da nossa falha. Reconheço esse momento que nós tivemos de apagão, um momento crucial do jogo, nós apagamos um pouquinho. E eu não tenho dúvidas que isso não vai mais acontecer. Dado, boa noite, parabéns pela vitória. O Náutico já começou o jogo de uma maneira mais propositiva, até pela sua opção pelo Vitor Ferraz no meio. E também, não sei se te contaram, ou a que momento te contaram também da questão do jogo do Santa, se te contaram, que logo no comecinho ali, então já ficou mais tranquilo, poderia até perder, que vocês conseguiriam a classificação. Queria saber um pouco sobre isso, se isso também deixou vocês mais tranquilos, se em algum momento você sabia, e também queria que você falasse um pouco sobre a escolha do Jael, a partir do momento que o Júlio também ficou à disposição, se foi por uma questão de característica, como você bem falou, ele tem essa opção de fazer o pivô, pelo adversário, se foi pelo momento que ele vive também, se foi... Porque quando a gente viu quando o Júlio entrou um pouco inseguro, talvez, queria que você falasse sobre isso, sobre essa disputa entre eles. Bom, vamos lá. A escolha pelo Vitor fazendo a função de meia, ela passa pela escolha do DG fazer a função de lateral. O Ferroviário tem dois jogadores chaves na fase ofensiva, que é o Ciel fazendo a flutuação de meio,
praticamente como meia. E o Eric Pulga, que vem fazendo um baita campeonato. Um jogador extremamente agudo, muito forte, ofensivamente, muito rápido. E usar o Vitor como lateral talvez trouxesse ao Vitor um desgaste muito grande na fase defensiva. E eu perderia talvez o jogador mais lúcido ofensivamente, que é o Vitor Ferraz hoje na nossa equipe. O DG vem fazendo partidas muito boas. Então, entendi que seria a forma mais fácil, mais simples de extrair o máximo de cada atleta. O DG fez a função de lateral, defensivamente correspondeu muito bem. E o Vitor ficou com mais liberdade de criar as jogadas de centro, né, de meio campo como meia, fazendo a função de meia. Pode se repetir isso no próximo jogo? Pode, até porque eu gostei muito dessa combinação. Mas a condição específica para a escalação dele na função foi o Eric Pulga fazendo a função pelo lado esquerdo, que eu entendi que talvez a gente tivesse um pouco mais de problemas. Nem tanto em relação a confrontos, porque o Vitor é um cara muito experiente e ele leva a maioria das vezes ele leva vantagem nos confrontos, mas é a questão física mesmo, que talvez ele tivesse que correr muito para trás. Nessas corridas para trás faltaria força para a gente fazer as corridas para frente na hora de chegar no gol. Então essa foi a minha escolha. Em relação a Júlio ou Jael, o Jael vem na batida, vem na pegada, vem na sequência, vem jogando, apenas seguir o fluxo. O Júlio faz quase 15 dias que não entra em campo, então às vezes falta ritmo para um cara que passa muito tempo sem jogar. Então foi uma troca simples também. A permanência pelo Jael e o Júlio, optando pelo Júlio para entrar no decorrer da partida. E teve uma outra pergunta, desculpa, que eu... Só a sua avaliação também sobre essa entrada do Júlio, porque acho que percebeu um pouco inseguro ali. Teve uma bola que ele podia ter chutado, ele puxou para trás, chutou para trás. Eu acho que é muito mais virtude dessa questão de falta de jogo mesmo, né? Existem alguns momentos que a gente consegue simular um jogo nos treinamentos, a gente consegue pegar uma equipe adversária, um agape para fazer um jogo amistoso, pega o nosso sub-20 para fazer um jogo amistoso, mas a sequência está sendo tão dura, tão difícil de jogos, que nem para esse grupo a gente conseguiu dar essa opção de jogo, treino, porque esses jogadores precisariam estar descansados para quando solicitados atuar. Então acho que é basicamente falta de jogo mesmo, né? Pesou um pouquinho para ele, a falta de ritmo, que ele passou tanto tempo assim, sem entrar em campo. Dado, boa noite, parabéns pela vitória, pela classificação. E é justamente esse ponto que eu quero abordar, a classificação. O Náutico vai jogar o terceiro mata dessa temporada. Foi um contra o São Bernardo, outro contra o Vila Nova e agora contra o ABC. Tem ainda um quarto para vir, que é a terceira fase da Copa do Brasil, mas isso é lá para frente. O quanto que esse grupo, no melhor momento da temporada, com 5 vitórias consecutivas, 12 gols marcados, acho que 3 sofridos nesses 5 jogos também, o quanto que esse grupo, para você, está demonstrando uma maturidade numa velocidade que a gente não imaginava no começo da temporada para conquistar tudo isso e jogar esse terceiro mata-mata? Bom, não é de agora que nós estamos demonstrando maturidade. Eu acho que o que está acontecendo nesse momento é uma consequência do que a gente já vem demonstrando durante a temporada inteira. Sou muito consciente de que é um momento extremamente delicado, que o funil ele vai se apertando cada vez mais e os detalhes farão muita diferença na classificação ou não. Então, se cercar de todos os detalhes possíveis e imagináveis, tenho a consciência da dificuldade, mas tenho também muita confiança de que nosso grupo tem apresentado nos momentos de dificuldade, tem dado conta, tem dado respostas. Podemos perder, podemos cair, mas a gente tem demonstrado em todos os momentos do campeonato muita competitividade, independente dos adversários, independente dos jogos. Isso me traz sim a confiança. Nós podemos fazer um jogo de igual para igual com a ABC e conseguir mais uma classificação.